Bem-vindos ao Agile World Português. Fazemos parte do Agile World News Broadcast, representando a língua portuguesa, no propósito de disseminarmos conhecimento em agilidade, democratizando a informação. No episódio de hoje, temos uma convidada muito especial, uma amiga querida, Margarete Carneiro, que vai compartilhar um pouco da sua história profissional. Margarete, que já foi do board do PMI Global e hoje é membro do board da Agile Alliance e tem uma jornada fantástica de carreira que a gente vai explorar um pouquinho hoje nesse episódio. Eu sou Carla Krieger e tenho ao meu lado como co-host o super parceiro Vitor Patané. Patané, seu bom dia, boa tarde, boa noite, vem para o palco e chame a nossa convidada de hoje. Olá, amigos do AWP, Vitor Patané falando aqui com vocês. Que bom ter vocês aqui, desejando logo de cara o meu bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver ouvindo este podcast ou nos assistindo através aí do YouTube e os outros canais. Que bom ter vocês aqui com a gente. Hoje estão trazendo aqui para o nosso palco, para falar com a gente, uma pessoa super legal, super especial, uma amiga querida aqui da nossa roxa Carla, né, que tem uma história muito bacana para contar aí sobre uma longa trajetória, né, fala sobre uma longevidade aí de projetos, de agilidade, de vida, enfim, ela tem uma história que eu acho que vale a pena vocês ficarem até esse episódio para ouvir. Vocês que estão entrando, vocês que estão vivendo agilidade hoje, vocês que estão experienciando uma carreira, né, querem saber mais da trajetória, né, de uma pessoa que já viu muita coisa, aí tem muita história para contar. Para conhecer a Margarete, vamos lá, gente? Margarete Carneiro, que você com a gente hoje, seja muito bem-vinda ao palco do AWP. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, com esse pessoal super especial que faz parte desse grupo aí internacional, né, de Agile World. E é uma honra estar aqui junto com vocês e compartilhando um pouco dessa minha longa trajetória. Eu não estou velha, estou experiente. E gostaria muito de compartilhar com vocês um pouco dessa história. Essa área nossa de projetos, de modo geral, seja ágeis ou não, é uma área encantadora, que quem está se iniciando agora, eu incentivo muito a permanecer nessa área, que é uma área que tem muita oportunidade, muitas alegrias, muita oportunidade de a gente crescer e aprender. Margarete, muito obrigada por aceitar o convite. Eu, como conheço boa parte da tua história, estou super animada com essa oportunidade da gente explorar um pouquinho aí da sua jornada. E para começar, né, eu vou fazer a pergunta de Margarete, como é que a agilidade entrou na tua vida? Eu sei que tem toda uma história antes que eu gostaria que você contasse, até o ponto em que você pensou, peraí, deixa eu conhecer um pouquinho aqui né, do que as pessoas estão falando e estão fazendo em termos de agilidade. Ah, tá ótimo. Vou contar um pouco da minha história é longa, né? São 30 e poucos anos nessa área de projetos. Eu comecei a minha vida em TI, né? E sempre gerenciei equipes. Eu falo que eu nunca fui outra coisa além de gerente de projetos, porque eu já comecei a carreira sendo um analista de sistemas, e naquela época você tinha uma equipe que desenvolvia e você que administrava aquela equipe, você que era a interface entre o cliente e a equipe, muito parecido com o que a gente faz hoje, mas com outras técnicas, né? O XP, na época, já existia. Quando eu fiz a UNB, eu já estudei o XP, né, que atualmente ainda é muito utilizado nessa área ágil, mas então eu sempre comecei por aí, né? Mas era um ambiente assim bastante burocrático, a gente escrevia tudo que ia fazer, passava para a equipe desenvolvia, trazia de volta, a gente conversava com o usuário, e sempre foi assim. Mas depois eu mudei e fui para outras áreas de informática, né? Especialmente na área de
redes, eu trabalhei muito nessa área de redes, implementei redes e etc., sempre em projetos com equipes, implementando redes, automação de agência. Uma curiosidade, em 96, eu fui gerente do projeto das urnas eletrônicas. Eu falo isso porque a gente recentemente, né, teve as eleições no Brasil, eu sei que é polêmico, tem gente que acha que não é seguro, mas é um, é muito seguro, né? É uma tecnologia bastante interessante e, obviamente, de 96 para cá sofreu muita alteração. Mas eu fui a gerente desse projeto, né? Que foi um projeto super desafiador, a gente tinha 5 meses para implementar tudo, fazer a cabeça de série, reproduzir aquelas urnas todas, né? Criar o software em simulação, ter a parte de segurança, né, o protocolo de segurança, e aí a gente fez tudo isso em 5 meses, distribuiu no Brasil, fez o treinamento todo, então foi assim, uma experiência muito legal nessa parte de gestão de riscos, né, gestão da qualidade, gestão de fábrica, né, você produzir, né, 100 mil urnas em um período muito curto, então assim, uma experiência bastante interessante, e sempre trabalhei em projetos que a gente considera hoje aqueles projetos mais preditivos, vamos dizer assim, né? A gente planeja, define muito bem o escopo, implementa e as coisas acontecem daquele jeito. Não significa que o que você planejou acontece direitinho, mas de qualquer forma você tem um conhecimento prévio daquilo que você vai implementar. E sempre trabalhei assim. E em 2019, eu fui para o MCTI. Eu sou servidora pública atualmente, né, há pouco tempo. A minha carreira ela começou em empresas. Eu trabalhei em multinacional, na Unisys, por exemplo. Trabalhei lá 12 anos, onde eu gerenciei esse projeto da urna eletrônica e de muitos outros. Depois eu tive a minha empresa, que é a PMA, e depois eu fui para a área pública. Eu sempre gostei da área pública, acabo disso, né? Já tenho livro publicado nessa área. Eu sempre gostei de trazer as boas práticas para a gestão pública. Eu sempre tive é um ideal praticamente, né? É uma bandeira que eu carrego de que se a instituição pública ela gerenciar melhor o recurso, né, público, o nosso dinheiro, que é o dinheiro de todo mundo, ia ser melhor para todos, né? Então, sempre gostei bastante disso. Em 2019, eu fui chamada para ocupar uma diretoria no MCTI, né, que é Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Quando eu cheguei lá, eu tinha que implementar um escritório de projeto, implementar uma metodologia, a metodologia seria de portfólio de programas e projetos, e eu falei, bom, aqui não dá para implementar, porque os projetos lá são diversos, né? Eu tenho projetos de desenvolvimento, né? Projetos de R&D, né? De pesquisa e desenvolvimento, projetos. E eu falei, poxa, esses não são aqueles projetos que eu consigo né, já saber o escopo direitinho, fazer um planejamento e implementar. Eram projetos muito distintos. Alguns projetos são assim, como fazer um foguete, que lá tinha projetos de foguete, né? Que você, para quem conhece, sabe quais os passos que você precisa seguir para fazer um foguete. Mas para você desenvolver uma vacina, por exemplo, você não sabe o que você vai fazer, né? É muito experimental. E aí eu falei, bom, então a pegada aqui é diferente, né? E nessa época, então, eu convidei o Gino, né, que vocês devem conhecer, o Trentin, para trabalhar, né, como coordenador, para ele trazer essa pegada nova, né, com essas metodologias mais abertas. E a metodologia que a gente criou lá, um framework que a gente criou, era um framework bastante aberto, híbrido, que permitia que os projetos utilizassem a metodologia que fosse mais adequada a cada caso. Então, já foi uma inovação, isso foi em 2019. Antes disso, em 2018, eu estava interessada já, eu falei, poxa, esse mercado todo mudando, eu sou uma profissional de projetos,
e eu tenho que estar alinhado com o que está acontecendo, né? É uma curiosidade. Eu conhecia o Scrum, mas eu achava que o Scrum, no meu caso, não era suficiente. Ele era muito focado ali e não era bem o que eu queria. Eu buscava algo mais assim, de programas, de portfólio, no nível um pouco mais organizacional, no nível mais escalado, né? E aí eu fui fazer um curso do SAFe em Nova York, em 2018. Eu paguei um curso, falei, vou lá para Nova York, vou fazer um curso de SAFe e fiz a certificação SPC na época. E aí foi ótimo, foi muito bom, porque eu tive contato com pessoas de empresas grandes, né? Tive contato de muito banco, empresas de carro, de veículos. Então, assim, fiz um contato muito grande de gente dos Estados Unidos, mas tinha também gente da Europa. Eu era a única brasileira ali. E que eu exatamente queria saber o que que esse ágil pode trazer para as instituições, né? Não queria só o Scrum, apesar que eu tenho muito respeito, acho ótimo, aquilo ali é a porta de entrada, né? Mas eu queria conhecer algo mais corporativo. Então, e aí foi, depois disso eu fiz algumas certificações, até fui aluna da Carla numa dessas, né? O PMI Discipline Agile, que é uma abordagem que eu gosto bastante, porque eu acho que tem uma pegada boa de você ter a customização, né, da forma que você trabalha de acordo com o contexto, e mais do que isso, que a equipe escolhe aquilo que faz sentido, que ela acha que vai trabalhar mais. Eu acho assim fantástico isso. Eu sei que na teoria é mais fácil do que na prática, mas a essência é muito boa, né? Então, como aos poucos a gente utilizando isso, a gente vai aprendendo a fazer isso. Então, acho que... E aí, essa é a minha experiência, né? Bom, eu não sei se vocês têm outra pergunta, mas eu ia falar agora sobre, pela minha experiência em projetos preditivos, vamos dizer assim, né? Eu sempre trabalhei como voluntária. Eu trabalhei como voluntária no PNAE, aí já tem 21 anos como voluntária. É muito tempo, já posso me aposentar como voluntária. E como voluntária, que é algo maravilhoso, né? Que eu acho que é o que você é voluntário, que você tem paixão, que você junta. Eu ocupei vários cargos, a presidente no PMI do Distrito Federal, isso foi em 2001, e depois eu ocupei outros cargos pelo PMI internacional, geralmente até eu ser um membro do board. Aí eu fui do board internacional, né? Para quem não conhece, que é o board do PMI geral, né? E ocupei esse cargo durante 6 anos. E fui a primeira mulher latino-americana a ocupar esse cargo, o que eu fico bastante feliz, né? E a partir desse ano, eu vou ser também parte do board da Agile Alliance, né? Que aí é um grupo bem focado nessa parte ágil, com uma pegada assim, ágil na veia, né? O DNA é todo ágil. Eles surgiram exatamente há 20 anos atrás, 21 anos atrás, com o Manifesto Ágil, né? Então, nasceu com o Manifesto Ágil. Então, eu fico muito feliz de ainda estar podendo contribuir e estar no meio aí dessas discussões sobre a melhor forma de gerenciar projetos, né? Fantástico, Margarete. Acho que você traz vários insights que a gente gostaria de explorar um pouquinho mais, que a gente fala em agilidade tanto em adaptabilidade, flexibilidade, né? E na tua história, quer dizer, você vem ali do mundo mais tradicional, você vai para um board no PMI em transformação. Acho que você acompanhou um pedaço dessa transformação para o ágil. Você faz a leitura de contexto, né? E traz ali algumas ferramentas e técnicas da agilidade dentro de governo, que a gente sabe que é um grande desafio que a gente tem.
E agora um convite para ser aí, né, membro do board do Agile Alliance, que é uma entidade, como você diz, há 20 anos, que sempre foi uma abordagem ágil, né? O próprio nome já diz, né? Ela sempre foi Aham. para essa abordagem. Se você puder trazer um pouquinho, né, da tua experiência, Margarete, dessa capacidade de você navegar nesses mundos, né? Como é que tem sido para você isso? E também você falou de trazer para um nível mais de um ágil escalado, mais da organização. O que você vê de diferente quando a gente está falando de, né, escalar na organização, de trazer uma agilidade do que ter só uma célula ágil, seja Scrum, como você falou, mas ou Kanban, ou qualquer, ou XP, seja lá o que for, né, na ponta. Uhum. O que você viu de diferença assim na tua experiência e o que você pode compartilhar com a gente? Tá bom. Bom, sobre essa questão de migrar, né, de navegar em áreas diferentes, assim, né, muita gente fala assim, ah, Margarete, mas é a mesma coisa, e eu diria, não é, sabe, não é. E é importante a gente ver o seguinte, não é que, por exemplo, toda a minha experiência com 30 anos de uma abordagem de gestão, etc., obviamente ela é super útil em qualquer ambiente que eu for. Isso aí eu não há, assim, dúvida nenhuma, né, sobre isso. Na verdade, uma experiência você... É como se fosse uma caixinha de Lego, sabe? Você usa determinada prática, ou então você usa outra, você sabe aonde que você quer chegar e você navega e usa práticas especiais ou distintas para chegar aos seus objetivos. Isso é uma coisa. Mas o que eu vejo, Carla e Vitor, assim, eu acho que tem uma diferença cultural bastante grande entre esses universos. Eu comentei isso outro dia, e que é muito interessante. Você que é um profissional da área, você tem que ter isso muito claro e, assim, porque agora acho que nem acontece muito, mas teve uns 3, 5 anos atrás que parecia algo meio religioso. Eram grupos distintos que diziam assim, ah, fulano é agilista, fulano é preditivo, né? Como se fossem mundos distintos. Não tinha isso, Carla? Você lembra disso, né? Recentemente. Hoje em Muita dia já discussão existe em uma fusão WhatsApp, grupos, né, Margarete? Discussões assim totalmente sem qualquer sentido, né? Acho que a gente passou muito por isso. exatamente, exatamente. A gente passou Uma muito velha por isso, né? Como dicotomia, se né? fosse e que não é assim, a experiência se aproveita, mas é importante, principalmente quem veio, que nem eu, de uma outra história, né? Ou até a Carla também, que a gente tem uma experiência grande lá atrás, a gente ter essa cabeça aberta de que, na verdade, existe uma diferença, que é uma diferença de mentalidade, principalmente dos jovens. E aí é uma mentalidade dos jovens que tem tudo a ver com algum mindset ágil, né? Que a gente fala, que é exatamente essa coisa do empoderamento, que é essa coisa de querer ter a ação e não ter um comando dizendo faz isso, faz aquilo, né? Então, essa mudança eu sinto muito clara que ela aconteceu. E a gente só entende que ela aconteceu quando você pega essas equipes mais jovens, que já têm esse mindset. E esse mindset, eu acho que ele precede, inclusive, o método que você está usando. Isso faz parte de uma geração, né? É uma geração que é diferente, né? Nem o método em si que a gente está usando. Então, esse respeito à geração nova, a forma que ela trabalha, eu acho que o profissional de projetos, ou, né, de gestão, de modo geral, ele tem dado em relação a isso, né? E isso eu senti bastante. E quando eu migrei do PMI, que tem essa história muito parecida com a nossa história, e quando eu ingressei no Ágil, que é o Agile Alliance, eu vi mais de perto esse grupo jovem, com essa mentalidade nova, entendeu? Eu vi que tinha ali uma mentalidade um pouco diferente
do grande grupo daquilo que eu estava acostumada. Eu achei interessante isso, eu achei bastante interessante e assim, é o que me estimulou, inclusive, a buscar esses caminhos diferentes, né? Para a gente estar mais antenado o que está acontecendo. E não é só teoria, não é o que está escrito no livro, é algo muito real que está, assim, acontecendo, né? E eu imagino que lá na Globo vocês devem ter uma experiência muito legal, é, porque não é um método que você traz, as pessoas já vêm com essa cabeça mais ou menos moldada para trabalhar num formato específico, né? Então, essa experiência que eu tive, que eu acho muito boa, enriquecedora demais. Sabe que Ó, isso que você está excelente. falando, a gente sente bastante. Hoje eu estou dentro da iDreams, que ela nasceu no Vale do Silício, né? Ela nasceu em 99, lá também, logo junto com o Manifesto, né? E nos últimos 3 anos ela cresceu muito, mas o modo de operação é muito diferente. É muito diferente de uma gestão mais tradicional, vamos dizer assim, né, Margareth? Você estava falando e eu estava fazendo os deparas ali dos pequenos detalhes, onde você tem algo muito mais colaborativo, muito mais flat, muita comunicação em Slack, sem aquela comunicação formal, entendeu? Você simplesmente tem ali o canal de comunicação que está aberto e todo mundo fala com todo mundo e as coisas meio que organicamente se resolvem, né? E isso não está ligado a Scrum, a Kanban, a Safe, a nenhum método. É um modo, né? Eu acho que é muito bacana isso que você trouxe, porque realmente é um novo comportamento, né? E é novo para quando a gente pega a geração mais nova, mas para quando nasce, que nem o caso da Idrins, que nasceu há 20 anos atrás, mas já nasceu nessa pegada, ela há 20 anos faz isso, né? Eu acho que foram aquele mindset que nasceu lá em 1999, 2020, onde algumas pessoas já tiveram no DNA ele e outras fizeram a transição, vamos dizer assim, né? Que é bem interessante isso que você traz. Mas acho que, Patané, eu te interrompi, Patané, você ia fazer alguma pergunta, só fiz o gancho. E até inteirar isso daí. Porque é uma coisa que eu estava conversando com um colega aí recentemente, e um ponto que vocês trouxeram, né? Aquela dicotomia que a gente tinha antes, né? Que o povo adora, né? Um inimigo, né? A gente sempre gosta, né? O pessoal tem esse negócio de achar o lado negro da força, né? Então, o pessoal sempre teve. Realmente, há 4, 5 anos atrás, a gente tinha um inimigo, né? Que o inimigo, né? O jeito lá, os lados opostos, né? PMI de um lado e do outro lado você tinha a agilidade bagunçada, né? Então, você pode escolher termos pejorativos à vontade, que você vai encontrar termos pejorativos aí para você olhar cada um dos lados. Um, na verdade, está discutindo com o outro ali. O que mais né, essa análise bem fria do que um choque de cultura, né? Eu acho que é uma choque de cultura que a gente tem quando troca não só de método de projeto, mas como de estilo musical, como de, sei lá, de idade, enfim, de tantas coisas. O que que acontece? Qualquer mudança cultural, ela vai provocar esse impacto, essa movimentação. E é uma coisa super você vê isso acontecer nas organizações, que eu acredito que você já deva, pela primeira, Margarete, tudo que você trouxe aqui para a gente, acredito que você já deva ter visto isso algumas vezes acontecer, né? Essa movimentação da cultura, né? É uma cultura, não é que ela deixa de existir, ela vai se adaptando. E nem toda adaptação ela é pacífica, né? E você sempre vai ter aquela resistência, né? Aquele momento ali daquela pessoa que ainda entende que a cultura dela funciona, talvez ela não precise mudar, né? Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer, é natural. Mas hoje, olhando assim com olhos mais maduros, eu também percebo que tudo é uma questão de cultura, né? A não adaptação, às vezes, de um método, de um processo, e o não entendimento também de uma cultura, né, que você pratica uma época e na outra já não faz sentido, tem a tudo, inclusive com a mudança do quadro, né, com a renovação do quadro das empresas.
de pessoas, né, que estão entrando aí nas empresas, né, com novas pensar, pessoas que não viram antes, seja no mercado, na economia, na sociedade. Então, para elas, talvez é uma coisa impensável, né? Poxa, como é que eu tinha um gerente que poderia tratar alguém com desrespeito de forma imperativa, né? Imagina, isso é impensável hoje, você falar um negócio desse, né? Isso chega a ser assustador. E é inclusive criminoso em alguns lugares, né? Mas a gente já teve épocas onde tinha muita secretaria diretiva. E aproveitando esses ganchos, Margarete, é, com com tudo que você aproveitando aí, tudo que você está vendo, né, mudar, acontecer, eu fiquei particularmente assim atraído quando você fala para mim que trabalha no Ministério da Tecnologia, da Ciência e Tecnologia. E lá, o que que você viu assim? Lá era um lugar excepcional, porque afinal de contas, estou falando do ambiente governamental, né? A primeira impressão que a gente tem de um ambiente governamental é um esquema totalmente burocratizado, mas sei que isso não é uma verdade, eu não consigo uma verdade. Às vezes é tão diferente, né, que a gente tem que ser extremamente adaptativo. Como é que foi a sua experiência lá, assim, especificamente? Você chegou num ambiente extremamente burocratizado ou teve toda essa questão mais adaptativa que você falou, cara, não era tão tradicional quanto eu esperava que fosse, e eu tive que inovar pra caramba para conseguir chegar nesse pitch aqui que eles estão. Como é que foi lá? Pois é, lá no MCTI, vamos lembrar que o ministro, na época, quando eu entrei, era o ministro Marcos Pontes. O Marcos Pontes, ele é astronauta, todo mundo conhece, né? E ele trabalhou na NASA. E ele foi gerente de projeto na NASA. Então, quando ele foi ser ministro, ele, antes de ser ministro, teve a transição, que nem agora está tendo, né? E na transição, os futuros ministros, eles já preparam a forma que eles vão atuar. Então, quando eu entrei, já existia uma secretaria de planejamento, já existia uma diretoria de gestão de projetos, onde teria que criar metodologias de gestão de fórum, de programas e projetos, já tinha que implementar o PMO, já estava tudo estruturado em termos legais, tinha que fazer isso. Então, quando eu fui chamada para ir lá, eu tinha o apoio de um ministro que conhecia a importância disso. E, obviamente, a cabeça dele era a cabeça de, né, projetos tipo PMI, etc., né? Só que em tecnologia tem um negócio muito interessante, não sei se vocês conhecem, e inovação também tem, que é o conceito de TRL, que é Technology Readiness Level, que é um nível de maturidade em tecnologia. Esse nível, ele vai de 1 a 9. O nível 1 significa assim, olha, eu tenho uma ideia, está muito superficial, de algo que pode ser interessante, que pode ser uma inovação. À medida que ele vai crescendo, esse nível, ele está ficando mais maduro. Então, quando você tem o nível 8, 9, já é para fazer startup. Você já tem uma tecnologia que já está pronta para ir para o mercado ganhar dinheiro. Quando você está no nível 1, 2, 3, você ainda está em pesquisa. E aí foi exatamente nesse momento que eu falei, não dá para a gente ter uma metodologia de projetos se eu tenho essa maturidade tão fluida, né? Foi aí que o Gino começou a estudar o que ele queria fazer depois como doutorado dele. Ele queria exatamente pesquisar, e ele está fazendo isso ainda, de que metodologia seria mais adequada nesse nível de maturidade. Então, quando você está no nível 1, 2, 3, significa que é mais pesquisa e desenvolvimento. É mais algo que você está experimentando. Você não sabe se vai dar certo ou não. Você nem sabe o que você vai descobrir, né? Então, como é que você pode ter um plano para fazer isso? Meu plano é que daqui a 5 meses eu vou descobrir algo para solucionar alguma coisa. Não existe, né? Você vai pesquisando, pesquisando, e à medida que você descobre. Então, agora, a sua pergunta é, como é que era lá? Era burocrático? Eu não vou dizer nem burocrático, mas era desestruturado. O ministro chegou e falou assim, eu quero saber que projetos a gente tem, ninguém sabia. Então, a gente criou um método, a gente criou
um dashboard, a gente treinou uma série de gente, que em ano a gente tinha um dashboard com todos os projetos. Isso para ele era uma maravilha, que ele olhava, que projetos que a gente tem. E ele falou, olha, a partir do ano que vem eu só vou investir orçamento público quem tiver no nosso, né, a gente chamava de banco de projetos. Então, o pessoal tinha que fazer um planejamento básico, que não precisava ser o plano do que você ia fazer, mas olha, eu quero investir tanto no projeto X, o objetivo é chegar a isso, aquilo outro, e a gente tinha um banco de dados, um banco com esse projeto, se tinha os dashboards para a gente acompanhar. E a gente criou o nosso PMO, Escritório de Projetos, certo? Aí, depois, como a gente tinha várias entidades de pesquisas ligadas ao MCTI, a gente começou a orientar para que eles criassem os PMOs deles. Então, a gente criou uma rede de PMOs, com vários PMOs interligados, e a gente era o nó central que geria essa rede de PMOs. Então, para você ver, a gente entrou no nível mais de gestão e de portfólio, no nível mais macro. O nível micro de gestão dos projetos, a gente deixava que eles fizessem. Mas a gente sabia que nem todo mundo sabia fazer. Fala assim, ó, gere seus projetos aí. Você vai usar o Scrum? Ah, o que é o Scrum? Você vai usar o Sprint Design? Ah, o que é isso? Então, a gente criou esse PMO onde a gente apoiava as pessoas a utilizarem os métodos. Então, a gente ensinava, apoiava ele a estruturar, e tinha escritório de projetos muito avançados. Por exemplo, o INPE, o pessoal de lá tem livros escritos na área, tinha metodologias, tinha metodologia ágil, tinha metodologia híbrida, tinha metodologia as mais preditivas, de acordo com a natureza dos projetos, né? A gente sabe também que não existe a metodologia ideal, tem a metodologia mais adequada, né, ao contexto. Então, tinha várias metodologias, mas tinha lugar que o pessoal nem sabia o que era projeto. E aí tinha um orçamento para fazer coisas e eles não conseguiam estruturar. Fazia pesquisa, assim, meio desestruturada, sabe? No final do ano, o que você fez? Ah, não sei, gastei dinheiro, mas eu não sei o que eu fiz. Então, a gente trabalhou muito fortemente nisso aí, para estruturar o PMO, estruturar, e foi muito legal. No final, a gente viu o seguinte, olha, a gente não tem dinheiro para tudo isso, né? Você sabe que o orçamento público não é um orçamento que sobra dinheiro, não, em nenhum lugar, né? O dinheiro é sempre finito. Então, a gente tinha que buscar recursos externos para poder cobrir. E depois que a gente fez isso, a gente teve um contato com um negócio chamado Green Fund, que é vinculado ao World Bank, que financia projetos sustentáveis nessa área de meio ambiente, etc. E aí, quando apareceu para a gente isso aí, o pessoal falou, olha, a gente precisa apresentar projetos em 2 dias. Eu peguei essa minha base de dados de projetos, estruturei, gerei para eles, né, filtrei aqueles projetos que estariam de acordo com a linha, né, que ele financiava, e a gente mandou para eles em 2 dias 18 projetos. E aí o ministro adorou, falou, tá vendo como a gente estruturado, a gente consegue ser muito mais efetivo? Nesses projetos estão até hoje lá dentro, porque aí tem todo um processo, você apresenta os projetos, aí ele submete para um comitê, o comitê escolhe, faz recomendações, você melhora aqueles projetos e por aí vai, entendeu? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo, porque desde o nível estrutural, de você ter visibilidade, ter transparência daqueles projetos, você saber o que está acontecendo. A gente descobriu muita coisa só nessa brincadeira de a gente fazer o portfólio. A gente viu que tinha alguns projetos iguais em ambientes diferentes, ou seja, o governo pagando orçamento para projetos similares. A gente tinha, né, projetos que estavam há 20 anos, que aí, como não tinha dinheiro, dava um pouquinho, todo ano dava um pouquinho. Aí ficava tipo obra de igreja, sabe? Obra que não acontece nada. Ele estava lá
subsistindo, mas sem entregar nada, porque não tinha recurso. Mas ficava nisso, porque política às vezes é assim, né? Ah, deixa eu dar um dinheirinho para todo mundo, fica todo mundo feliz e vamos levar, né, vida que segue. Então a gente deu visibilidade a uma série de coisas que foi assim muito boa, fabulosas. E eu queria muito que toda a área pública sempre atuasse assim, porque não é assim que acontece. E a gente corre o risco de a cada novo ministro jogar tudo fora e começar tudo de novo, né? Então a área pública ainda tem essas questões que são muito tristes, né? Para um cidadão e para quem é da área de projetos, de gestão, a gente fica muito incomodado com esse tipo de coisa, porque é um desperdício público, do dinheiro público, né? É desperdício de tempo, de esforço e de dinheiro. Então, complicado. Sabe Não que sei se te respondi, Vitor. E não, respondeu sim. Uma coisa que você trouxe aqui, que eu achei que ficou super legal, né, é que percebam que a Margarete está falando de projetos. Então, a gente está entendendo que são iniciativas que têm começo, meio e fim, né? Elas terminam em algum momento, elas começam e terminam, né? Ou às vezes não terminam por falta de recurso ou por falta de uma boa estrutura, né? Exato. Então, vamos entender que são projetos, né? Ao contrário de produtos ou coisas que têm longos períodos de sustentação, são projetos. Exato. Você terminou aquele projetinho, entregou, próximo projeto, certo? Fiz a Exatamente. leitura. A gente está falando sobre entregas. Entrega, Apesar né? que no governo tem muito programa também, né? Os programas ele tem essa longevidade maior, mas de qualquer forma ele tem que entregar benefícios, né? Então, para ele entregar benefícios, esse benefício tem que estar muito tangível, né? A gente precisa ter OKR, precisa estar KPIs, precisa ter metas, precisa ter indicadores para a gente poder medir isso aí, né? Que benefício que ele está trazendo à sociedade, ou de inovação. Então, existiam muitos programas também, eu participei de um programa muito legal, chamado Rota 2030, que é um programa que tinha muito dinheiro envolvido para poder modernizar a indústria automobilística brasileira. Assim que eu entrei, eu batia na tecla, falava, gente, programa tem que ter KPI, programa tem que ter indicador, não é só ficar dando dinheiro. Para onde que a gente vai? O que que a gente vai gerar, né? Então, assim, essa expertise que a gente tem de organizar, né, as atividades, de saber que a gente vai ter que fazer entregas, de saber que a gente vai ter que ter benefício, de saber que a gente precisa medir, tem que ter métricas, tem que ter indicadores, isso aí às vezes é uma novidade para muito setor na área pública, né? Às vezes até a empresa privada também, ela atua sem ter isso muito claro. Então, é isso que a gente traz para a área pública, né? Essas práticas de gestão, que são fundamentais, eu queria Não é pegar muito. um gancho, né? Margarete, quando você falou, né, que o governo tem esse risco de não continuidade, né? Eu, por um tempo, eu Uhum. liderei o programa Governo na Palma da Mão, que era justamente fazer a digitalização desses serviços, né? Serviço de saúde, serviço de educação e etc., principalmente da região Nordeste. E eu tive dois casos que me chamaram muita atenção. Não vou dizer qual, né? Mas um dessas PRODs, né? Que era dentro das PRODs aí. Uma delas que eu nunca vi uma agilidade tão fantástica vindo do presidente ali, onde ele falava de benefícios, a conversa dele era o que que a gente vai trazer de benefício ao cidadão, né? E os projetos e iniciativas eram totalmente pautadas nisso, e ele dava total liberdade para os times se auto-organizarem em células ágeis. Foi uma vivência muito legal, mas depois de algum tempo mudou o governo, ele saiu, e eu sei que isso retrocedeu. Mudou. É muito Isso triste. aqui é triste. E o outro, como às vezes uma ideia simples pode trazer um benefício fantástico. Esse foi um caso em Teresina, isso eu posso dizer, porque é um produto, né? Não estou falando de governo, no caso em Teresina, que em Teresina eu fui para dar PROD lá, né, de Teresina, para levar agilidade, levar a digitalização, né? De disponibilizar, enfim, educação, saúde, etc. E eles tinham desenvolvido algo muito simples que eles mostraram para a gente, que era o Salve Maria. Era simplesmente no celular, um íconezinho que parecia um joguinho, que qualquer pessoa, principalmente foi criado pensando na mulher, que se sentisse que ia sofrer uma agressão, apertava e ligava para o 190.
Só o fato deles legal. terem Eu já vi. disponibilizado o app reduziu em 75% a agressão à mulher no estado. Legal. Eu acho que eu Uma já vi coisa esse case, eu acho tão muito legal. Ah, simples quanto parece um simples, joguinho né? que eu só faço, né? Só clico nele e o fato Uhum. deles saberem desse aplicativo que eles tinham lá o indicador tinha reduzido 75% a agressão à mulher. Então, É, como pode fazer legal. diferença, né? Uma inovação, Com uma certeza. ideia às vezes tão simples quanto isso. E que bom quando é dado É, continuidade, né, Margarete? com certeza. Eu não sei se vocês sabem, mas o governo brasileiro, o governo federal brasileiro, o Brasil, ele foi eleito pelo OCDE como o segundo país mais digital do mundo. Você sabia disso? Não fazia ideia. Esse ano, o Brasil, pois é, o Brasil ganhou o segundo digital do ano. Eu acho que o primeiro, se eu não me engano, foi a Coreia, que a gente ganhou na, na Copa. Mas o primeiro foi a Coreia e o segundo foi o Brasil, Eu o já ouvi segundo falar que o país mais Brasil, digital. o sistema bancário brasileiro é um dos mais digitais ou o mais digital do mundo. Não O sei mais se digital do mundo, é. Mas agora a gente está com carteira digital, carteira de trabalho digital. Eu sou servidora pública, tudo pelo Sogov, eu faço tudo por aqui, peço tudo, 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 tudo por aqui. Então, nós ganhamos segundo lugar. Espero que continue assim, né? Que não regrida, porque foi criada uma secretaria própria para isso, foi toda uma estrutura para isso acontecer. Então, espero que não regrida esse tipo de coisa, né? Que a gente ande sempre para frente, não para trás, né? Eu Que é cheguei muito a ruim. ver, Margarete, toda a arquitetura digital, porque como eu estava nesse programa em governos estaduais, né, eles seguiam, Aham, né, é ali isso, a arquitetura e o guia muito bem trabalhado. Me chamou a atenção assim que foi um trabalho muito fantástico em termos de fantástico. arquitetura Brasil, vamos dizer assim, né, de É, digitalização. Acho que não é à toa que a gente está colhendo esses frutos exato, hoje, né? De ser um país perfeito. realmente, né? A gente fala tanto, a gente gosta de, né? A gente fala mal tanta coisa do Brasil, mas Das acho que coisas ruins, né? das coisas É, ruins, mas acho que as coisas boas, assim como isso que você trouxe, realmente tem que ser, né? Falado, tem que ser é. A exaltado. própria mídia fala pouco, né? Não fala as coisas boas. Geralmente o que dá notícia é a notícia ruim, né? A notícia boa ninguém fala. Mas realmente é uma evolução bastante grande. E quanto ao Vitor está falando sobre produto, né? Eu trabalho no INEP, né? E agora eu estou responsável pela coordenação geral de governança. O que aí já é dentro da TI, né? Da diretoria de TI, e associar a governança corporativa, né? E aí a gente está implantando o COBIT, que é um framework mais adequado a isso, e lá dentro tem gestão de projetos, tem inovação, tem o IT lá dentro, tem uma série de práticas, né? E aí, muito dos nossos softwares lá, na verdade, são produtos, né? E aí eu quero exatamente, estou tendo essa visão de gestão de produto e não gestão de projetos, né? Porque, por exemplo, nós temos o Enem, né? O Enem é uma prova que a gente faz, todo conhece bastante aí, mas tem os softwares, né? E é um negócio que não acaba nunca, né? Está sempre em evolução. Então, assim, é, exatamente eu estou tentando trazer essa visão de gestão de produtos para os produtos que a gente tem lá, que aí a visão é outra, né? A visão de fluxo de produto, e aí eu quero trazer bastante, né, esse aprendizado do Disciplined lá para dentro, para a gente poder estruturar essas questões, porque exatamente algumas pessoas tinham a visão, mas isso é projeto, tem início, meio e fim, mas a gente nunca consegue chegar a fim. Eu falei, porque não é para ter fim mesmo, porque é um produto que ele vai evoluir o resto da vida. Então, é uma outra visão, é outra abordagem, a gente vai ter que adequar aqui essa abordagem, né? Então, é por isso que a gente nunca para de estudar, nunca para de ver o que o mercado está fazendo, e a gente aprende, né? E aí a gente pega aquilo e usa dentro da realidade nossa, né? Com o objetivo de efetividade, né? Não é objetivo de moda, agora está na moda a gente fazer isso, agora está na moda.
Não, eu não tenho essa vaidade de moda. Eu tenho a minha vaidade é de ser efetiva, né? De trazer benefício, de agregar valor à instituição, de que ela consiga trabalhar melhor. Então, é isso que a gente busca, né? E tem muitas formas de fazer isso. Por isso que eu falo, é um joguinho de Lego, né? Tem muita forma, assim, muitas práticas, a gente faz ali um joguinho e monta lá uma coisa que faz sentido. E se não fizer, a gente muda, né? A gente muda, melhora e vai crescendo, vai aprendendo. Essa que é a ideia. Isso me lembrou, né, Margarete, as longas discussões que a gente teve lá para o manifesto da gestão Híbrido. híbrida, né? Eu acho que isso dá um outro episódio, mas eu acho que muito bacana, onde a gente juntou ali várias visões, a gente discutiu muito isso, né, Margarete? Só para quem estiver Foi. ouvindo, isso foi em 2020, foi ano passado, não, ano retrasado, né, Margarete? O Hélio Costa Foi na época da pandemia, foi, isso, um grupo 2020. de pessoas para justamente discutir, né? E a gente acabou aí criando o manifesto da gestão híbrida. Quem tiver interesse tem o site, né? Tem em inglês e português, mas o ponto aqui é o quanto a gente aprofundou a necessidade de você entender contexto e ser pragmático, né? Que eu acho que é um pouco o que você está trazendo aqui, né? Eu acho que toda abordagem tem Exatamente. seu espaço. Obviamente que dependendo da Uhum. volatilidade, né, que existe, você vai precisar de técnicas que permitam, né, mais flexibilidade, mais agilidade mesmo, né, numa pivotagem, numa troca, e isso vai ganhando mais Exato. espaço. E quando a gente fala em É, tecnologia e inovação, não tem como ser diferente. Mas que exato. você deve sempre usar com cuidado, né? O Hélio que sempre comenta, experimenta tomar uma sopa com garfo. Garfo é fantástico para você comer, mas não sopa, né? É Então, verdade. assim, É uma boa analogia, é uma boa analogia. É, é é muita. respeitadas, exato. Eu acho assim, é fantástico. Tudo que eu tenho aprendido aí com essas novas abordagens também, com essas novas ações, é que você estava dizendo, às vezes até a forma que é uma reunião que eu fazia no, no board é diferente da reunião que eu faço no board do, da Agile Alliance, porque o DNA é diferente, né? Aí a dinâmica é diferente, né? Ajustando também ao contexto, isso é importante, exatamente para você respeitar, né, a forma que as pessoas trabalham, a cultura que elas têm, né, o DNA delas que às vezes é diferente. Então, eu acho né, fundamental, né? E muita gente fala assim, bom, é por isso que experiência a gente nunca pode jogar fora, né, Carla? Porque experiência é o que te dá aquela coisa, né? Que nem outro dia eu vi um cara falando sobre chefe, né? O que é um chefe, uma pessoa que aprende a fazer a receita, faz direitinho, e o chefe que improvisa quando alguma coisa dá errada. Isso é baseado em experiência. Então, experiência é algo importante, né? Bastante importante, não é? Porque é ali que você adequa, né? Quando usar, que nem você falou, usar um garfo, uma faca ou uma colher, né? De acordo com o caso, isso é a experiência que vai te ajudar a fazer. Senão você insiste em trabalhar de um jeito, sempre daquele jeito, como se ele fosse o melhor, porque é o único que você conhece e você vai querer enfiar aquele jeito de trabalhar em todo quanto é lugar. E aí ele pode não dar certo, né? Muito bom, Margarete. Mas, Margarete, minha amiga, olha só. Aqui no Agile World, quando o sino toca, a gente convida aí o nosso participante a contar uma história, um caos para a gente, uma situação engraçada, cômica, diferente, alguma coisa que ela lembra assim ao longo da carreira dela, que, enfim, trouxe um embaraço, enfim, aquele momento cômico, aquele alívio cômico, né? Ah, E cara. você aí, Margarete, você já passou algum perrengue, alguma situação? Quer Ah, já. compartilhar com a gente alguma coisa diferente? Ah, pro perrengue eu já passei. Eu vou lembrar uma coisa engraçada, depois eu vou lembrar uma coisa inusitada para vocês. Uma coisa engraçada.
Antigamente, quando eu comecei minha carreira, porque vocês são novinhos, mas quando eu comecei a minha carreira, a gente eu trabalhava na Unisys e a gente tinha que implantar trabalhos em clientes, e a gente geralmente levava o software e tinha que levar em fita magnética, aquela fitona que você levava a fita para instalar o software lá. E eu lembro que teve uma vez que a gente chegou no lugar, instalou Bom, a gente chegou, eu cheguei com o software, fui lá conversar com o responsável, né? E ele falou, olha, não vai dar para a gente instalar hoje, porque eu estou no meio da produção e eu tenho medo de dar problema, então a gente vai fazer depois, tá bom? Tá bom? Aí eu saí com o meu negócio debaixo do braço e deu algum problema na máquina lá, e o pessoal dizia, ah, foi ela que instalou. E todo mundo dizendo que a culpa era minha, que eu tinha instalado, e eu estava saindo, nem tinha acontecido nada, e todo mundo veio em cima de mim, o que você fez aí que a máquina estragou, não sei o quê, e eu lembro disso, foi muito engraçado. Aí quando nós saímos, nós pegamos um táxi, e esse lugar era um manicômio no Rio, não sei se a Carla lembra, eu não lembro o nome dele agora, só sei que... E aí o motorista de táxi, ele olhou para a gente e falou assim, vocês são médicos daí? A gente, não, a gente trabalha em outra área de software. Ele falou assim, ah, bom, porque eu odeio médicos, eu já fui preso por causa de médicos e eu já matei um médico. O cara falou assim, você jura? Jesus! Juro por Deus. A cara falou assim, eu já matei um médico porque eu tenho ódio do médico. E a gente naquele táxi, morrendo de medo, e o cara olhava para trás e falava assim, vocês têm certeza que vocês não são médicos? Nessa altura mesmo que Agora eu tô rindo. nunca. Agora eu tô rindo, mas é a coisa mais louca do mundo, né? E a gente, não, eu trabalho com software, tá vendo aqui essa fita aqui? Eu trabalho em outra área. Foi uma coisa mais louca do mundo. Então, acontecia duas coisas. Mas uma outra coisa interessante, um projeto que eu participei, que eu tinha comentado da urna eletrônica, a urna eletrônica foi um processo de licitação, né? A gente tinha que participar de licitação. E a licitação, você tinha que mostrar a urna eletrônica enquanto a licitação, né? E a gente fazia os testes, e se desse problema, aquilo ali ia perdendo um ponto, e etc. E aconteceram algumas coisas muito interessantes nesse processo licitatório. Primeiro que, quando a gente saía, a gente tinha que trancar tudo, é, né, colocar etiqueta em tudo, passar Lacrar. aqueles lacre, assinar tudo. Então, assim, era um processo muito interessante. E tinha um processo de os concorrentes, um ficar tentando jogar no outro, né? O susto nos concorrentes. Eu lembro que um concorrente era a IBM, e tinha um garoto muito pequenininho, assim, novo lá, e eu cheguei para ele e falei assim, o que você está fazendo aí? Você está fazendo teste? Não pode fazer teste aqui, porque senão vocês vão ser desqualificados. Aí o cara começou a ficar assustado, ficar nervoso. E a gente, olha, isso é sério, vocês vão perder por causa disso. Então, era assim, era um processo que não era só técnico, sabe? A gente fazia Psicológico. um terror psicológico, era muito engraçado, muito, muito divertido. Hoje em dia eu acho tudo isso divertido, mas na época era uma pressão bastante grande. Então, são perrengues que a gente passa na nossa vida, assim, né? Interessantes, e eu teria alguns outros para, mas esses aí são eu Só queria do compartilhar táxi agora. já me deu um pânico aqui. Vou pegar um táxi. Eu nunca. Nota mental, nunca falar para nenhum taxista que eu sou médico, né? Então é isso. Pois é, vocês são médicos? Não, eu odeio médicos, ainda falou assim. Que É loucura. porque ele tinha problema psicológico, ele era, assim, né, problema, acho que ficou no internato, e ele matou um médico na vida dele. Então, coisa assim de Deve ter terror, muito né? Filme de terror, paciente parece. ali da clínica. Exatamente, um ex-paciente. Que Margarete, horror, né? Já pensa. o papo está muito bom, mas o tempo voou.
Te agradeço de coração. Né? De praxe aqui no Agile World, a gente deixa esse último minutinho para o palco é seu. Alguma dica, Ah, algo mais que você queira acrescentar? Se você tem, enfim, algum curso, algum treinamento que você queira divulgar, enfim, o espaço é todo teu, Margarete, agora para finalizar. E eu já agradeço, já vou me despedindo aqui, deixo com você e depois, né, Patané, dar a finalização aí com os nossos ouvintes. tá ótimo. Bom, eu não tenho nada para dizer assim, nenhuma coisa que eu esteja vendendo atualmente, né? Eu sou servidora pública, estou dedicada ao meu trabalho, mas eu estou lançando um livro de gestão de programas com um colega nosso. Eu acho que gestão de programas no Brasil ainda é muito deixado de lado, principalmente na área pública. A gente trabalha com muitos programas. Não existe uma sistemática oficializada, as pessoas trabalham de forma muito empírica, muito desorganizada. Então, esse livro aí, se Deus quiser, vai sair no primeiro semestre do ano que vem, que é uma contribuição que eu queria fazer com essa lacuna que eu enxergo no mercado, né, especialmente brasileiro. Uma dica que eu queria dizer para as pessoas, especialmente para quem está iniciando, né, as pessoas terem humildade no sentido de que a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre tem muito que aprender, as coisas elas mudam, sempre tem algo novo a aprender, sempre tem oportunidades para a gente crescer e se desenvolver. Então, assim, eu sou muito feliz na carreira que eu escolhi, espero que muita gente também escolha esse nicho que a gente está participando, né, que é realmente essa área, a gente contribuir com as empresas, as instituições ou os governos, entregar coisas, agregar valor. E isso, a nossa carreira que ajuda a fazer isso. Então, é uma carreira que eu gosto muito, né? A gente chama gerente de projetos, é uma área, né? Pode ser de produtos, pode ser de programas, de portfólio, mas assim, é como você gerir, né? Gerir a ação das instituições, como você gerir a ação, organizar o trabalho das instituições para ela produzir mais, produzir melhor, agregar valor, atender o cliente. Isso tudo é muito gostoso. É uma área assim que está sempre em crescimento. A gente sempre está aprendendo coisas novas. Existem muitas oportunidades de mercado. Então, estimulo a todos, né? Que se não entrou nessa área e se quer entrar, que entre com o coração aberto, porque tem muitas oportunidades e eu acho que o céu é o limite. A gente tem muito que aprender e muito a desenvolver. Só posso agradecer, Margarete, aí a tua presença, tudo que você contou aí para. Eu acho que galera que trabalha com projetos, né? E principalmente o pessoal que trabalha com projeto há muito tempo, e se está se dando a chance de se renovar, de conhecer coisas novas, de procurar assim, novos conceitos, só ganha, né? E quem está tendo a oportunidade de trabalhar com essa galera também ganha, né? Porque essa carga de conhecimento é coisa que não vem em livro, não vem em certificação, não vem. Não, você precisa de ter alguém que estava lá, que viu acontecer, para poder trocar com você, para você também ganhar essa experiência. É a experiência que a gente ganha no cafezinho, na troca, no bate-papo, né? Isso é super importante, né? Eu costumo dizer que eu tenho muitos professores, né? Que são, em primeiro lugar, a gente tem os professores acadêmicos, depois a gente tem, né, os professores da vida, que são esses professores que ensinam para a gente, que trocam com a gente experiências deles e trazem coisas tão bonitas, aprendizados tão legais, assim. Imagina, você acha um curso aí para dizer para você o que a experiência que a Margarete já teve trabalhando lá na Ciência e Tecnologia, ou que o curso aí com a experiência que a Carla já teve trabalhando aí, né, no QMA Instituto e em outros lugares aí bacanas. Enfim, você não vai achar, gente, você não vai achar. Então, eu acho que isso é um fato super importante. Então, se você está ouvindo esse episódio, ouçam essas professoras aqui, né? Ouçam, isso você não vai achar em certificação nenhuma, tá? E esse conhecimento é tão valioso, ou mais às vezes,
do que qualquer certificação, qualquer livro que você possa ler. E está aí disponível para vocês, a galera que esteve aqui hoje com a gente, mais esse episódio do Agile World Português. Muito obrigado a todos. Um beijo aí, Margarete. Obrigado, Carla. E deixo para vocês aí a nossa frase. Vamos agilizar o mundo, galera. Vamos agilizar aprendendo. Valeu, Bora gente. lá.